paz, irmãos. Estou feliz em poder estar mais esse domingo convosco. E já estive aqui no domingo passado de manhã. E hoje de novo, Deus me deu mais essa oportunidade, Ele me concedeu a vida. Estou aqui, graças a Deus, e quero agradecer de novo à igreja, à liderança, cada irmão que tem orado, tem contribuído, para que eu pudesse estar aqui, ou seja, queria também endereçar os meus agradecimentos ao irmão Ricardo, que tem me suportado durante esses dias, Viajamos por vários lugares e tenho sentido paz, e o presbítero Gabriel e a sua família também, e todos os irmãos que sempre têm orado para o projeto que a igreja presbiteriana tem lá na Guiné-Bissau, África Ocidental. Então, talvez essa oportunidade de hoje será, dentro desse padrão, 90 dias que eu tenho aqui no Brasil, talvez para a próxima semana poderei estar em outro lugar. E eu aproveito esse momento para se despedir da igreja, que a minha palavra, ou seja, a minha oração é que vocês continuem orando pela igreja presbiteriana de Guiné-Bissau, inclusive esse projeto de ajudar os nossos jovens a se tornarem homens fiéis, idôneos na palavra, no ensino, que a igreja é um processo. Então, continuem orando nossos jovens, amém? Mas antes, eu gostaria de partilhar de novo a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dado, ou seja, ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Irmãos, vivemos um tempo em que muitas igrejas, ou seja, as igrejas locais, podem pensar que são apenas campo missionário e não agente da missão. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, declarou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, nessa base, todos os povos devem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. O texto em questão, mais conhecido como Grande Comissão, registra as primeiras palavras de Jesus, depois de ressuscitar, porque alguns, ou seja, os discípulos estavam em dúvida acerca do seu trabalho, ou seja, de missão, quem era Jesus. E Jesus, depois de ressuscitar, deu essa declaração que ele tem poder no céu e na terra. Os evangelistas perceberam a importância dessas palavras, pois todos eles registraram essas palavras. É importante também no livro de Atos. O ponto central dessa passagem, que Jesus queria desafiar o seu povo, os seus discípulos, a igreja, para fazer missões de todos os povos, ou seja, anunciar o seu evangelho entre todas as nações, entre todos os povos. Por isso, chama a sua atenção para um tema, as bases da missão da igreja.
a primeira base para a missão da igreja é a autoridade de Jesus. Versículo 18 diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Após a ressurreição, Jesus apareceu várias vezes para os seus discípulos, para encorajá-los na fé, pois alguns ainda permaneciam incrédulos e duvidosos quanto à sua vitória sobre a morte e também sobre o pecado. Também para dar-lhes instruções, ao se aproximar dos discípulos, ele declarou essas palavras: toda a autoridade, irmãos, quer dizer todo o poder, todo o domínio, toda a jurisdição, toda a competência e liberdade para reinar, dominar e governar. Era a palavra usada para o domínio que os reis exerciam sobre os seus territórios. Jesus é o Rei maior que pela sua morte e ressurreição exercia o domínio de toda a terra. Os discípulos permaneciam ou precisavam ser lembrados que Jesus dominava não somente sobre eles, não somente sobre a Palestina, não somente sobre os deuses locais, mas que o seu domínio é universal e o seu poder é absoluto, total e eterno. No capítulo 2, versículo 8 a 11 da carta aos Filipenses, gostaria que alguém lesse para mim. Capítulo 2 de Filipenses, versículos de 8 a 11. O apóstolo Paulo enfatiza, essa verdade. Amém? Essa palavra, irmãos, desafiou, ou seja, despertou o coração do Simonton, nos Estados Unidos, através do seu professor, Charles Hodge, na capela de Princeton. 160 anos, ou 166 da Igreja Presbiteriana aqui do Brasil já. E nós também temos o Simonton, lá na Guiné-Bissau, que é o pastor José Dilson, que também foi despertado por essa mesma palavra de Jesus Cristo, através da autoridade que Jesus deu aos seus discípulos. Nós, como a grande comissão, e o Basílio, ou seja, José Dilson foi para a Guiné-Bissau desde 1990, desafiado pela missão de Deus na sua vida. Atravessou vários oceanos, iniciou um trabalho presbiteriano na Guiné-Bissau. Hoje contamos com mais de 28 igrejas, pela graça de Deus, fundada através dos missionários que deixaram o conforto, que não se conformaram com a situação, ou seja, o belo prazer, mas desafiaram a si mesmos e atravessaram oceanos. Eu sou fruto desse trabalho. Posso testemunhar hoje. Então, a nossa igreja tem uma probabilidade de crescer lá na Guiné-Bissau, graças a Deus. E eu estou aqui trazendo esse projeto desafiador para os irmãos. E nunca pensei que um dia eu estaria aqui.
vendo a minha personalidade, ou seja, o trabalho que eu faço, como a vida é difícil na Guiné-Bissau, os recursos que eu teria para comprar a passagem, mas Deus é Deus. A autoridade que Ele tem sobre todas as dificuldades, a autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas, Ele colocou os recursos disponíveis para que eu pudesse estar aqui, para buscar a força, a fim de poder continuar a servir-lhe a Guiné-Bissau. Portanto, a primeira base que a igreja tem para fazer missões está na autoridade de Jesus Cristo. Nós devemos ter noção disto. A igreja deve estar munida de alegria, de vontade de fazer missão de Deus, porque Jesus deu a ordem, ou seja, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Baseado nesta autoridade de Jesus, nós devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E a segunda coisa, ou seja, a segunda base, está no versículo 19. A igreja deve fazer missão de Jesus Cristo baseando na sua autoridade. Versículo 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa é coincidência da outra, porque Jesus tem toda a autoridade, pode mandar, ordenar o que quiser, e como súditos que o reconhecem como Rei e Senhor, devemos obedecer prontamente. A ordem principal de Jesus aqui é fazer discípulos de todas as nações, ou seja, de todos os povos da terra. Enquanto caminham, enquanto vivem, faça discípulos. Isso significa que fazemos discípulos não somente atravessando o oceano, mas também no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, na nossa cidade e onde Deus nos coloca. Como desafio é fazer discípulos de todos os povos da terra. Alguns precisam ser enviados pela igreja a esses povos. Por isso, o ID envolve também deslocamento geográfico e cultural. Envolve também sair da sua cidade, do seu país e da sua cultura para fazer Jesus conhecido como Senhor e Salvador, a fim de que o conhecimento de Jesus encha toda a terra. Os primeiros discípulos impulsionados pela ordem de Jesus após a perseguição e o entendimento claro da missão mundial da igreja procuravam fazer discípulos de Jesus entre judeus e gentios, entre todos os povos do mundo conhecido. Um dos grandes desejos do apóstolo Paulo era pregar na Espanha, considerado os confins do mundo conhecido da época. Para isso, ele pediu o apoio da igreja de Roma. Não precisamos reinventar a roda ou trazer novidade na metodologia missionária da igreja. Basta fazer o simples, o ordenado, o essencial. Nós ensinamos a palavra de Deus e os que se convertem devem ser congregados na igreja e batizados em nome de Deus Trino. Não podemos deixar as pessoas soltas. Precisamos congregá-las em uma comunidade de discípulos para que eles desfrutem de comunhão, aprendizado e serviço no reino de Deus, a fim de que glorifiquem a Deus no mundo. Para que essa missão fosse cumprida, nós devemos basear na autoridade de Jesus Cristo. Essa é a primeira base que nós temos para fazer a missão de Jesus, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós vimos aqui, conforme o texto lido, que também a nossa base, em segundo lugar, está na ordem de Jesus Cristo. Ele deu ordem
nós como os filhos, ou seja, aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, os servos, simplesmente nós devemos obedecer à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, pagou pelos nossa culpa, e hoje nós estamos aqui livre do pecado, livre, não é, de poderem decidir conforme a orientação do Espírito Santo. E em terceiro lugar, a nossa base como grande comissão está na presença de Jesus Cristo. Amém? Versículo 20 nos diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tem uma extrema importância para a obra missionária da igreja. Uma coisa fascinante na forma de Deus lidar conosco é que Ele nunca nos dá um desafio e nos deixa abandonados. Ele nos dá uma ordem, mas promete a sua presença conosco para cumpri-la. Assim como os discípulos não estavam sós na tarefa de fazer discípulos, nós também não estamos. Temos a maravilhosa promessa da sua presença, que é real e viva através do seu Espírito Santo, que nos habita. Aliás, ele alertou os seus discípulos para que não saíssem de Jerusalém até que o Espírito fosse derramado de forma abundante e permanente na vida da igreja. Portanto, onde estiver e em qualquer lugar que formos fazer discípulos de Jesus, Ele estará conosco para nos capacitar e fortalecer, para salvar os pecadores. Missões não dependem da habilidade do missionário. Não depende da quantidade de dinheiro investido, nem das estruturas eclesiásticas, mas do poder e da presença de Jesus. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo do Senhor. A certeza da presença de Deus conosco é um grande combustível para evangelizarmos em qualquer lugar do planeta. Se ninguém estiver conosco, Deus estará conosco. E Deus conosco constituímos a maioria absoluta. Eliseu ficou assustado quando ele viu a multidão dos exércitos inimigo. O profeta disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Depois orou para que ele visse o exército de Deus que estava ao seu lado. Nós podemos ver em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 19, esse texto. Jesus é o Senhor de toda a terra. E Ele tem toda a autoridade para ordenar o que quiser. Sua ordem principal, a sua igreja, é para que façamos os discípulos de todos os povos da terra. Sua presença é que Ele está conosco no cumprimento dessa grandiosa tarefa, para participar de tudo o que ouvimos, o que devemos fazer. Viva como discípulo de Jesus Cristo. Porque o discípulo de verdade que faz o discípulo. Peça coragem e força a Jesus para dar testemunho dele na sua família, no seu trabalho, no seu prédio, na sua rua e na sua escola. Pais, eduquem seus filhos não somente para serem advogados, médicos, professores,
mas principalmente para serem testemunhas de Jesus, com sua profissão e também para serem pastores e missionários de tempo integral. Se Deus os chamar para essa tarefa nobre. Portanto, nós temos 3 bases como a igreja, ou seja, como a grande comissão para fazer o trabalho ou a obra de Jesus Cristo, que são: primeiro, nós vimos que é importante ter a base em que, como vimos, a primeira base que nós temos para fazer a obra de Jesus Cristo é que Ele é o Senhor de toda a terra. Ele deu ou tem autoridade no céu e na terra. E a segunda base, porque Ele deu a ordem. Essa ordem precisa ser cumprida. E em terceiro lugar, nós vimos que a sua presença sempre está conosco. Então, isso deve nos confortar como a igreja de Jesus e que estaremos disponíveis para fazer essa obra. Que Deus nos abençoe, que nos dê mais força, que a igreja do Brasil, como a de Guiné-Bissau, possa ter essa coragem de não se conformar, né, com o espaço confortável que nós temos, mas que sejamos disponíveis ao uso do Espírito Santo para fazer discípulos de Jesus, de todos os povos da terra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.